Se você está começando a andar de moto agora, em 2026, você acreditaria se eu dissesse que, estatisticamente, talvez você não esteja mais pilotando em 2029? Eu sei que isso parece loucura, com o quanto você está apaixonado pela sua Hayabusa esticada e pelos seus projetos de SV650 detonadas, mas é verdade. Olhe ao redor para os motociclistas nas ruas hoje. Uma grande porcentagem deles está pilotando há 2 anos ou menos. O motociclista de longa data é muito mais uma exceção do que você imagina. E você pode dizer, claro, motos são perigosas. Muitos sustos, acidentes ou reclamações da esposa fazem as pessoas desistirem antes mesmo de atingirem o auge. E embora isso faça parte, está longe de ser toda a história. O verdadeiro motivo raramente é algum momento dramático que muda a vida. A maioria das pessoas simplesmente para aos poucos, ano após ano, mês após mês ou até semana após semana. Um rolê a menos por semana acaba virando nenhum rolê, o que é realmente triste. Então vamos analisar por que a maioria dos motociclistas desiste aos poucos em vez de parar de vez, e o que você pode fazer para garantir que isso não aconteça com você. Porque minha missão aqui no canal é fazer mais pessoas se empolgarem com o motociclismo e eu quero ver motociclistas para a vida toda continuando a assistir Yami Noob. Vamos nessa. A maioria das pessoas começa a andar de moto por causa de um sentimento. Está longe do que a maioria consideraria uma decisão lógica. Na verdade, não faz o menor sentido andar de moto. Em algum momento da sua jornada pela vida, algo clicou na sua cabeça. Algo chamou sua atenção e grudou em você como um parasita. Talvez você tenha visto MotoGP na TV e alguns grandes nomes arrastando o cotovelo em Mugello. Ou talvez você tenha visto Gixxer Broad fazendo um grau insano enquanto passava entre os carros ao lado da minivan da sua família e sua mãe disse, é melhor você não fazer esse tipo de coisa quando crescer. Mas a semente já estava plantada. Mesmo assim, você sabia que era inevitável. Mal sabia você que essa não é a realidade da maioria dos motociclistas. As motocicletas são vendidas como máquinas para pura adrenalina ou liberdade. Quantas campanhas de marketing no motociclismo já focaram totalmente em liberdade ou aventura? Essa é a tendência atual. Como se andar de moto fosse um atalho para se tornar uma versão mais interessante de si. Uma maneira de viver a vida no máximo, enquanto todo o resto está se arrastando na pista lenta. E para ser justo, é assim mesmo. Às vezes, raramente. Porque na maioria das vezes pilotar é bem diferente dessas fantasias. Seu escritório não fica no topo do Passo Stelvio. E olha, se fica, isso é incrível. Estou com muita inveja de você. Na verdade, ele fica em um parque comercial que exige um trajeto de 45 minutos em uma avenida de 4 faixas. E está quente, ou está frio, ou está chovendo. E por alguma reviravolta estranha do destino, você sente inveja do NPC no Camry comendo um burrito de café da manhã. Com o tempo, a diferença entre a ilusão e a realidade de possuir uma motocicleta começa a aumentar a ponto de se tornar inegável. E quando você encara a versão simples e sem graça do motociclismo que você realmente vive, todos aqueles pequenos incômodos que não te incomodavam no começo começam a se acumular. Esses pequenos atritos realmente te desmotivam a pilotar. Se conhece pessoas perdendo o interesse por motocicletas, ouvirá as mesmas desculpas repetidas. E eu já ouvi isso dezenas, se não centenas de vezes. Eu não confio em mim mesmo numa moto, cara. Ou tem gente demais dirigindo e mexendo no celular. É perigoso demais pilotar. Ou o clássico. Minha esposa disse que preciso vender a moto. Tem motivo para venderem tantas camisetas com "A Débora caiu da garupa". Você não precisa dela, cara. Motivos assim são apresentados de forma dramática, como se a pessoa estivesse saindo do jogo. Mas suspeito que na maioria das vezes a razão real é simplesmente bem sem graça. Motociclismo é difícil e inconveniente. Andar de moto exige esforço. Além de pilotar, é preciso colocar o equipamento e organizar suas coisas, diferente do carro, em que basta entrar e ir. Pode facilmente levar 10 minutos entre entrar na garagem e realmente sair da entrada de casa. E eu também sou culpado disso. Ando de moto há 11 anos e às vezes penso, por que não uso logo minha caminhonete? Seria bem mais fácil. Lembro como é divertido andar de moto e ainda sinto vontade, mas ao pegar a estrada é preciso lidar com o clima e o trânsito. Ao chegar em casa, não basta estacionar e esquecer. Sua máquina exige atenção constante, bem mais que um carro. Corrente, manutenção, pneus, óleo, coisas que seriam completamente inconcebíveis para o dono médio de um carro.
Sabe, aquele Nissan de 15 anos com a capa do volante cheia de strass e o adesivo desbotado no vidro dizendo "Meu filho é meu rei", soltando fumaça preta pelo escapamento com pneus carecas. Você consegue imaginar essa pessoa lubrificando a corrente a cada 800 quilômetros? Exatamente. Motociclistas são diferentes, simplesmente temos que ser. Mas com o tempo, isso cansa, é muita responsabilidade. Você é responsável por si, por suas decisões, sua segurança e também por uma máquina que não pode ser negligenciada como um carro. Sabe por quê? Se você as negligenciar, podem te matar. Quando você é novo na pilotagem, essa responsabilidade faz parte da diversão. É envolvente, faz você se sentir envolvido. Mas com o tempo, a empolgação vai embora e o que sobra começa a parecer, um pouco tedioso, né? Você anda menos porque o pneu já está quase mostrando a lona e você simplesmente não está afim de lidar com isso. O quê? Tenho que tirar isso daqui, levar na loja de motopeças, trocar o pneu. Sempre adio para a semana que vem. Você não sai para andar por falta de vontade de se equipar. Os pequenos incômodos começam a pesar na dúvida. Devo realmente sair de moto hoje? E você sabe que a coisa está ficando ruim quando se pega perguntando por que eu estou fazendo tudo isso? E, infelizmente, a resposta não é nada boa. Porque mesmo que você consiga lidar com o incômodo, para muita gente, fica ainda mais difícil justificar outro ponto: o custo. Agora, andar de moto não é uma atividade barata. Já fiz vários vídeos sobre isso porque muitos pensam, vou comprar uma moto usada barata, economizar gasolina e talvez estacionar de graça no centro. Então, claro, se a alternativa for um SUV de 100 mil reais, você até pode economizar um pouco. Mas se a moto for um extra além do carro e não uma substituição, você não está economizando nada. Tudo relacionado à posse de uma moto pesa rápido no bolso. Você tem o preço da moto, os equipamentos, o seguro, tudo isso logo de cara, antes mesmo de subir nela pela primeira vez. Depois vem a manutenção. Dependendo do que você dirige e com que frequência, alguns carros precisam trocar o óleo 2 vezes por ano. Pneus e freios podem durar 80 mil quilômetros. Com motos não é assim. Óleos, pneus, correntes, coroas e pinhões, consertos aleatórios, modificações chamativas, fibra de carbono, acessórios. É um fluxo constante de dinheiro saindo. No começo, você simplesmente não liga. Isso entra no custo da diversão, afinal é preciso pagar para se divertir. Com o tempo, pequenas transações de centenas de dólares e horas na garagem te desgastam. A vida se acumula, você envelhece e ganha mais responsabilidades. Talvez uma esposa, filho a caminho, hipoteca, carro maior para a família e de repente seu bolso é puxado para todos os lados. E isso é antes mesmo de falarmos sobre a atração gravitacional que os homens têm por outros hobbies caros. Agora você tem uma coleção de guitarras vintage, uma câmera mirrorless com 8 lentes diferentes, uma bicicleta de estrada de fibra de carbono com lycra combinando ou, Deus me livre, um gosto crescente por golfe ou cerveja artesanal. Desculpa, isso me dá nojo. E aqui está o problema. A maioria desses hobbies não é perigosa, a maioria deles não é inconveniente. Eles são muito mais fáceis de justificar, e muitas vezes são até sociais. Pode até te ajudar a subir na carreira, tipo, golfe. Eu nem consigo falar isso. Eu não consigo dizer golfe. Motocicletas, por outro lado, são caras e exigentes, levando muitos motociclistas a não conseguirem justificar o retorno do investimento. Conforme sua vida e responsabilidades mudam, algo novo surge. Afinal, quanto mais você tem a perder, maior fica o medo. Agora, o medo é algo que todo mundo parece apontar quando você ouve falar de alguém que desistiu de pilotar, e isso não está totalmente errado. Agora, embora não seja o único motivo, é o mais relacionado à vida ou morte. Pilotar coloca sua segurança física em risco toda vez que você sobe na moto. Ponto final, isso é um fato, mas ao mesmo tempo o medo raramente é o único fator. Então, quando isso se soma a tudo o que já falamos hoje, a decisão de parar de pilotar começa a parecer inevitável. E eu realmente comecei a sentir isso também, o que é meio chato. Raramente é resultado de algum grande momento catastrófico. A maioria das pessoas não está tomando um high side e sendo arremessada longe, nem sendo derrubada pela patrulha estadual da Geórgia porque esqueceu que sua R7 atinge no máximo 200 km por hora. Não é assim que geralmente termina. Começa com quase acidentes. Alguém entra na sua faixa sem notar você. Você cruza rapidamente um cruzamento e quase acerta o Hyundai que vira à esquerda à sua frente. Nas 3 primeiras vezes você ignora, principalmente se o homem for mais jovem. Talvez até sinta entusiasmo ao perceber o perigo. Mas você escapou dessa. Só que aí acontece de novo. E de novo talvez seu amigo caia.
Talvez alguém do seu grupo local de motociclistas se machuque gravemente. Talvez você ouça falar de um acidente fatal na sua cidade envolvendo um motociclista que você nem conhecia e de repente isso começa a parecer muito mais real. Então você começa a gerenciar o risco. Você evita pilotar à noite, não participa mais dos rolês em grupo e certamente não toma cerveja com Foghorn e o pessoal no bar do Stroker. Então, algo sutil começa a acontecer. Você não está só evitando riscos, mas de pilotar em geral. O medo começa a superar a empolgação. E se você deixar isso sem controle, aos poucos vai tirando toda a diversão de pilotar. Mesmo que você consiga lidar com o medo, aguente o custo e tolere o incômodo, a própria indústria de motocicletas não está ajudando em nada a manter as pessoas pilotando. Aqui está a parte obrigatória do vídeo em que falo sobre economia. Prepare-se! Na era das famílias de classe média sustentadas por uma só renda, mobilidade ascendente e otimismo cultural, a progressão de potência das motocicletas realmente fazia sentido. Você começa em uma moto menor, como uma 250 depois passa para uma média cilindrada, como uma 600 até chegar em uma topo de linha. Você pega uma 1000 cara e começa a empinar na estrada, velho. E era assim que funcionava. E essa ainda é a lógica que a maioria dos fabricantes segue. O problema é que esse caminho já não serve para a maioria. A maioria dos motociclistas não está comprando 3 ou 4 motos 0 km ao longo de 5 a 7 anos. Eles estão tentando fazer uma compra inteligente que tenha o melhor custo-benefício, algo em que possam evoluir sem se preocupar em trocar de moto tão cedo. Imagine jovens de 20 anos começando em super esportivas de 600cc ou até motos de 1000cc. Eles estão tentando comprar a moto final, a moto definitiva, porque não podem se dar ao luxo de pensar em um caminho de evolução. É assim que você acaba tendo motociclistas assustados, sobrecarregados ou machucados. Grande parte dos acidentes de motos sem outro veículo envolvido envolve homens jovens em motos esportivas e pouco treinamento. Quero simpatizar com esse grupo por um momento em vez de apenas menosprezá-los. O caminho de evolução que oferecem para eles não é realista. Agora, veja, claro, o mercado está cheio de motos de entrada baratas, acessíveis, com menos de 500cc, mas a maioria das pessoas sabe que vai se cansar delas bem rápido. Enquanto isso, a categoria de médias cilindradas está ficando cada vez mais fora de alcance. Até mesmo algo como uma MT-07 agora está saindo por uns $10.000 na concessionária. E para quê? 75 cavalos de potência? Tudo mais interessante, potente ou exótico nas médias cilindradas já entra em uma faixa de preço que há 10 anos era das motos topo de linha. Sério, já viu o preço das médias cilindradas? Custam o que motos de 1000 cilindradas custavam antes. No outro extremo, fabricantes atendem compradores ricos que gastam 20 e 30 mil dólares em superbikes ou maxi trails cheias de tecnologia simplesmente porque podem. Então, o que acontece é bem previsível. As pessoas compram algo pequeno, se entediam e não conseguem justificar o custo de subir de categoria, ou escolhem algo grande demais e ficam sobrecarregadas ou se machucam. Nenhuma dessas opções faz as pessoas continuarem no motociclismo por muitos anos. Nos Estados Unidos, além das motos, não há estrutura real para aprimorar pilotos. Não há um caminho definido para desenvolvimento ou maestria. A maioria faz o curso do MSF e depois tenta se virar. Não há caminhos definidos para aprimoramento. Você precisa analisar ativamente e buscar seus próprios track days, cursos avançados de pilotagem que muitas vezes são limitados em disponibilidade e localização. Enquanto isso, vivemos em um mundo gamificado, com apps de fitness que monitoram seu progresso e incentivam melhorias. Seu aplicativo da Starbucks registra suas compras e te dá recompensas. Há sistemas que gamificam suas contas de consumo, elogiando ou criticando seu uso de energia para influenciar seu comportamento. Nem me faça começar a falar dos aplicativos de seguro que tentam monitorar como você dirige para garantir que você está sendo um bom garoto. Pergunte se algum dia eu me inscrevo nesses. Não me importa o tamanho do desconto. Você não vai me rastrear. Agora, se isso é bom ou ruim é uma conversa maior, mas o ponto é que funciona. O cérebro humano responde a sistemas que acompanham o progresso e recompensam a consistência. O motociclismo não tem isso. Você apenas flutua no vazio. Suas habilidades estagnam, você deixa de evoluir e começa a questionar o sentido de tudo. E quando você não está mais melhorando e todos os outros fatores que mencionamos estão contra você, fica muito fácil desistir. Então, se tudo isso está trabalhando contra os motociclistas, como você realmente continua? Vamos pensar sobre o que separa aqueles que continuam andando de moto daqueles que desistem.
Você já deve ter encontrado alguns antes. O cara que anda de moto há 20 anos, mas escolhe usar diariamente uma Suzuki DR200 Trail com um caixote de leite presa com elásticos. Eles param de perseguir a fantasia do que o motociclismo deveria ser e passam a valorizar o que ele realmente é. Eles priorizam a simplicidade e a facilidade de uso. Eles pilotam motos baratas de manter por anos, e vou ouvir falar deles nos comentários dos meus vídeos por muito tempo. E sabe, sempre são pessoas da Suzuki, não sei porquê, mas sempre são da Suzuki. Eles integram suas motocicletas ao dia a dia. Não é uma questão de identidade ou estilo de vida, é apenas uma parte do mundo deles. 99% dos motoristas de carro não são entusiastas. Usam o carro todo dia, mas poucos sabem sobre seu funcionamento ou o que o torna especial. Agora, uma história engraçada. Recentemente, sentei com minha esposa no carro dela e pedi para mostrar o tacômetro no painel. Ela não fazia ideia do que eu falava. A maioria das pessoas não sabe nada. Desculpa, querida, é só uma ferramenta. Motos também podem ser assim. Na verdade, na maioria dos lugares do mundo, motos são ferramentas. Elas não são produtos de luxo voltados para um momento passageiro na vida de uma pessoa, tentando explorar a crise da meia-idade dela. Se você encara o motociclismo de forma prática, fica mais fácil justificar o lugar de uma moto na sua vida. Se você consegue entender como uma moto te serve ou te traz valor, seja por utilidade ou lazer, possuir uma se torna algo que vale a pena. Ao invés de enxergar sua moto como algum tipo de acessório para a crise de identidade, feito para ostentar ou impressionar, motociclistas de longa data também continuam evoluindo. Eles programaram o cérebro para perceber e valorizar as melhorias graduais que acontecem toda vez que pilotam. Não acho que todo motociclista precise fazer track day ou dar cursos de ADV, mas acredito que todos podem se beneficiar ao notar as mudanças positivas ao se tornarem melhores em qualquer aspecto. O motociclismo pode ser um catalisador dessa experiência para muitas pessoas, pode ser um elemento de um caminho maior em direção ao autoaperfeiçoamento. Porque quando você encara o motociclismo por esse ângulo holístico, ele sobrevive às mudanças na sua vida, novos relacionamentos, filhos, um novo emprego, uma nova cidade. É assim que você acaba pilotando por 10, 20, 30 ou até 40 anos, não porque você decorou as fichas técnicas das superbikes da última década ou tem o equipamento mais caro da Clean ou AGV, mas porque fez o motociclismo se alinhar naturalmente à sua vida e valores. Você não pode ficar só buscando as maiores emoções. Você tem que tornar isso sustentável em todos os aspectos. Existe um motivo pelo qual as pessoas dizem que devagar se vai ao longe. Melhorias incrementais, Kaizen, são essencialmente iguais. A maioria dos motociclistas não desiste porque sofreu um acidente ou por ordem da esposa. Eles desistem porque nunca souberam encaixar a pilotagem na vida. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Fato. Gêmeos idênticos são os únicos humanos que não têm um cheiro individual único. Até logo.